Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, a partir do versículo 57. Hoje, quarta-feira, é o nosso culto de doutrina, mas nós não vamos hoje pregar sobre doutrina na carta de João, onde nós estamos estudando. Eu quero falar um pouco sobre a vida do discípulo de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto, porque na realidade todos nós temos os nossos compromissos diários na nossa vida secular, mas também nós temos compromissos com a caminhada cristã. Nós temos compromisso com Deus. A nossa vida, ela é cheia de compromissos. Nós temos compromisso com filhos, com esposa, com pai, com mãe, com o nosso trabalho, com a escola. Mas muitas vezes nós esquecemos o compromisso fundamental, o compromisso espiritual. E esse compromisso, ele precisa ser revisto e firmado em nossas vidas todos os dias. Então aqui nesse texto, Jesus ele põe à prova algumas pessoas que o queriam seguir. Então a partir do versículo 57 de Lucas capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, maravilhoso, ó Deus, és em cada circunstância de nossas vidas. Nesse momento, Senhor, em que lemos a Tua palavra, em que cantamos aqui louvor, queremos pedir, ó Pai, a Tua direção, a Tua mão sobre nós, para que possamos entender as Tuas verdades, Senhor. Que eu não venha falar aqui aquilo simplesmente que eu acho que é as coisas, não, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Me usa, Deus, nesta noite, e que todos nós possamos sair daqui edificados para a honra e glória do Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, a vida do servo de Cristo Jesus, como eu já falei, ela é uma vida de compromisso. Jesus aqui, ele põe à prova alguns que queriam segui-lo. E, às vezes, a gente parece que não está preparado para esse segmento com Jesus. Porque, na realidade, Jesus, ele nos cobra algumas coisas para essa caminhada. Ele vai dizer que quando nós queremos segui-lo, nós precisamos abraçar a nossa cruz, segui-lo. Mas muitas vezes parece que a gente quer cortar a cruz, parece que a gente não quer abraçar essa cruz para seguir a Jesus. No versículo 62, e eu quero me deter um pouco nesse versículo aqui, porque eu acho muito interessante isso que Jesus fala aqui, porque depois que ele faz todo esse apanhado aqui, ele fala: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Depois ele diz que ele não tem onde reclinar a cabeça, as aves têm ninhos, mas ele não tem onde dormir. Enfim, depois que ele fala essas coisas, ele está dizendo: olha, me seguir é você abdicar de muitas coisas. E no versículo 62 ele vai dizer: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que, olha, se você aceitou seguir comigo, se você abraçou essa nova caminhada comigo, mas em contrapartida você sempre está olhando para a vida pregressa, você sempre está virando e querendo voltar de onde você veio, você não está preparado para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, na realidade, é abdicar
daquilo que nós temos, que achamos que é melhor para nós. Participar desse reino é simplesmente negarmos a nós mesmos. E há muitas coisas que nós precisamos fazer na nossa caminhada para seguir com Cristo Jesus. Então a vida do discípulo de Cristo Jesus, em primeiro lugar, ela precisa ser uma vida que se assemelha com Cristo. Se nós somos servos de Cristo Jesus e não nos assemelhamos a Ele, nós não somos servos dele. Porque seguir a Cristo é se parecer com Ele, viver como Ele viveu, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Muitas vezes a gente passa por algumas situações e existe uma pergunta prática que nós precisamos fazer em situações adversas ou não, em situações alegres ou não. Seria: o que Jesus faria no meu lugar? Nessa situação que eu estou vivendo, como seria a atitude de Jesus? Quando alguém me afronta, como Jesus se portaria? Quando alguém me fere, como Jesus se portaria? Nós precisamos ter esse foco, nós precisamos ter essa direção. Jesus foi alguém que veio para nos ensinar o caminho correto, a direção certa. Veio para nos ensinar como viver, como nos portarmos, como amarmos, como perdoarmos, todas essas coisas. Porque o homem, na realidade, ele seguia um caminho tortuoso por conta dele. Então, a semelhança de Jesus precisa ser algo que nós vamos nos espelhar. Então, em primeiro ponto, como nos assemelharmos a Jesus, como Jesus era? Primeiro, Jesus era um homem de oração. Então, se eu quero me assemelhar a Jesus, se eu quero ser parecido com Ele, eu preciso ser dado à oração. Então, o discípulo de Jesus, quando ele se assemelha com Jesus, quando ele olha para Jesus, ele automaticamente precisa buscar uma vida de oração. Quantos de nós temos tirado tempos para oração? Quantos de nós não temos apenas tirado, feito apenas orações relâmpagos? Quantos de nós? Porque na realidade o momento de oração precisa estar em nós como algo fundamental, porque é o momento que eu tenho conversando com Deus. Assim como você conversa com o filho, como você conversa com seu esposo, com a sua esposa, com o pai, com a mãe, em oração você conversa com Deus. E para que algo melhor do que conversar com o próprio Deus? Não é verdade? Nós precisamos, a exemplo de Jesus, ter esses momentos. Lá em Marcos 1,35, Jesus, na escolha dos servos, dos seus servos, aliás, em Lucas capítulo 6, versículo 12, ele passou a noite orando para poder escolher os seus discípulos, e era necessário. Jesus conhecia o coração do homem, ele sabia quem eram os 12 que ele iria escolher para a sua caminhada, para seguir com ele, para vir junto com ele. Mas ele passou a noite em oração para poder escolhê-los. Um exemplo mais que maravilhoso do servo, do discípulo, oração. Foi assim que Jesus fez. Quando Jesus foi ser preso, lá no Getsêmani, antes dele ser preso, ele orou intensamente, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, como todos nós sabemos da história. Mas foi momentos de oração profunda de Jesus. No contexto da oração, Tiago capítulo 5,16, ele vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós, em justiça, vamos diante de Deus, falamos com Deus, nos derramamos diante dele, você pode ter certeza que há uma ação de Deus na sua vida. Seja a causa que você está buscando, Deus vai fazer com que aquilo que você peça possa ser realizado. Não há nada em que nós não coloquemos diante de Deus para que Ele não dê solução. Talvez a solução que a gente espere não é a solução que Deus vai dar, mas Ele vai dar uma solução. Por isso nós não podemos de forma nenhuma negligenciar essa oração.
Orar, na realidade, é tocar o próprio trono de Deus. Orar é ver Deus trazer à existência as coisas que não existiam. Isso é oração. Orar, na realidade, é ver o braço de Deus agindo. Por isso nós, na vida do discípulo, como vida de discípulo de Cristo Jesus, nós precisamos nos assemelhar a Ele, em primeira instância, em oração. Orar é saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Então a vida do servo precisa ser uma vida pautada na oração. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos aqui nos edificando com a doutrina que Deus nos ensina. Nós estamos aqui estudando livro após livro, termina um, a gente começa em outro, para que a gente possa se edificar. Porque na realidade, a vida do discípulo de Jesus, ela precisa ser uma vida dada à palavra de Deus. Então, se eu não tiver direção, como eu vou compreender a palavra de Deus? Se eu não estudar, como eu vou compreender a palavra de Deus? Eu preciso estar focado nessa palavra, mergulhar nessa palavra. A vida do discípulo de Jesus precisa ser uma vida de compromisso com a palavra dele. Em primeiro lugar, a exemplo dele com a vida de oração. E em contrapartida, com a palavra. Jesus era um homem que conhecia profundamente as Escrituras. Em todos os aspectos, Jesus sempre estava com a Escritura à ponta da língua. Quando Satanás vai tentá-lo, né? E de certa forma ele faz 3 abordagens com Jesus. Em todas as 3 abordagens, Jesus responde com a palavra. Satanás tenta deturpar, mas Jesus, ele sabiamente, ele confronta Satanás com a verdade da palavra. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, se você quer entender sobre Jesus, se você quer compreender sobre Jesus, você precisa examinar as Escrituras, porque é a única forma que você vai encontrar para aprender de Jesus, porque as Escrituras testificam dele. Toda a palavra de Deus testifica de Jesus. Amém? Ter compromisso com essa palavra é você meditar nela. Não apenas você ler por ler, mas você precisa meditar. Salmo 19, versículo 14 vai dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, amados, nós precisamos meditar nessa palavra. Então, se eu sou um servo de Cristo Jesus, se eu sou um discípulo dele, eu preciso me assegurar, mergulhar nessa palavra. Então, há muitas formas de nós buscarmos a essência de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mas uma das grandes é se assemelhar com Jesus, é ter compromisso com essa palavra, mas é também ter compromisso com o reino. Porque se eu compreendo as Escrituras, se eu me assemelho a Jesus e eu não tiver um compromisso com o reino, não adianta. Porque Jesus, ele nos levantou, ele nos salvou para uma finalidade, para uma direção. E ele nos dá uma ordem, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é alguém que ele quer usar. Você é alguém que ele quer, através de você, pregar a sua palavra, expandir o reino. Por isso nós precisamos ter compromisso com esse reino. E ter compromisso com esse reino significa, em primeira instância, ter caráter cristão. Nós precisamos ter caráter cristão. A nossa vida precisa ser uma vida com estilo cristão, uma vida de testemunho, porque as pessoas vão nos ver, elas vão olhar para nós e elas vão perceber se realmente nós somos assemelhados a Jesus. As pessoas querem ver Cristo,
Elas não vão ver Cristo, mas através daquilo que nós pregamos, da nossa vida, do testemunho que nós damos, elas vão perceber e vão conhecer a Cristo Jesus. Amém? Então a sua vida é a primeira Bíblia que o mundo vai ler. Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é mais importante para você? Nós temos muitas coisas importantes em nossa vida, muitas, mas a coisa mais importante para nós hoje, como pessoa, no que nós vivemos, é o nosso lado espiritual. Nós precisamos lutar para crescer todos os dias. Nós precisamos lutar para que essa graça não saia de nós, para que a gente não define. Porque, amados, se nós nos esquecermos dessa palavra, se nós pararmos a nossa oração ou diminuirmos a nossa oração, a gente vai engatear, a gente vai ser eternos bebês na fé. Se nós queremos ser pessoas maduras na fé, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos falar mais com Deus, nós precisamos buscar ter uma vida que se assemelhe mais a Jesus. Essa precisa ser a maior verdade nossa. Paulo diz em 2 Coríntios 2,15 que nós somos o bom perfume de Cristo. Você é um bom perfume de Cristo. Onde você chega, você exala o doce perfume de Jesus. Onde você chega com a sua atitude, com a sua fé, com a sua forma de ser, com a sua alegria, com a sua espontaneidade, com o seu tratamento maravilhoso com as pessoas, onde você chega, você exala esse cheiro de Jesus. Às vezes as pessoas olham, puxa vida, eu quero estar perto do Ribamar, porque o Ribamar só fala de Jesus. Eu quero estar perto da Luciana. Luciana, quase que eu não digo o teu nome. Porque ela fala de Jesus, porque ela exala Jesus. Então, amados, isso aqui é algo em que nós precisamos automaticamente vai acontecer conosco, se nós nos assemelharmos a Jesus. Não tem coisa pior do que você chegar perto de alguém que só reclama, que só murmura, sabe? Alguém negativo, alguém em que ele não vê perspectiva de vida melhor. É complicado. Você acaba entrando num buraco junto com ele, de tanto ouvir mazela, não é verdade? Mas quando você chega perto de alguém que é alegre, que é feliz, que só fala palavras de vida, que realmente expressa a boa semente de Jesus, você sai maravilhado, porque a palavra de Deus, ela gera vida, e aqueles que vivem em Cristo, eles estão gerando vidas. Amém? Precisa ser assim a vida do servo de Cristo Jesus, do discípulo de Cristo Jesus. E isso, amados, precisa ser todos os dias de nossas vidas. A nossa caminhada, ela é muito árdua, ela é muito cheia de problemas, ela é muito cheia de dificuldades. Hoje eu enfrentei um problema aqui, Fatinha foi que disse, não, tenha calma, vai dar certo. Mas não era nada, é só o cansaço. Eu estava muito estressado, cansado, muito cansado. E o serviço que eu estava fazendo não deu certo. Ficou para amanhã. E ela disse, mas amanhã vai dar certo. E eu creio que vai dar certo sim. Mas as coisas só acontecem assim quando nós paramos e colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, eu não posso. Não posso. E hoje foi um dos dias que eu orei muito trabalhando. Eu andando nesse meio de rua aí, orando todo o tempo, pedindo a Deus para me ajudar. Porque senão a coisa não anda. Quando nós vamos fazer por nós mesmos, não funciona. O Jacinto chegou ali e disse, tu estava dentro de um posto de petróleo? Que cor é essa que tu está aí? Ele perguntou para mim. Mas é assim, irmãos. Mas a ênfase de tudo isso é que nós não podemos de forma nenhuma perdermos a direção. Por mais que a dificuldade seja sobre nós, por maior que seja o problema e a gente não consiga ver uma solução, mas a solução está lá, é Cristo Jesus. Ele é constante, ele é todo momento ele está lá conosco. A gente precisa só vê-lo. E como é que nós vamos vê-lo? Quando nós oramos, quando nós estamos nessa palavra, a gente consegue ver
as determinações de Jesus, a gente consegue ver a ação dele em nossas vidas. Se a sua dificuldade está grande, se o problema que você está enfrentando, ele é grande, olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque o problema, pode ter certeza, ele vai diminuir muito. Ele não some, mas ele diminui, porque Jesus é maior do que tudo quanto nós possamos imaginar. Só Ele, só Jesus. Então a semelhança dele nos leva a confiar, nos leva a acreditar mais que as coisas que nós estamos esperando irá dar certo. E o discípulo de Jesus, em quarto lugar, ele precisa ter um compromisso também com a família, porque a família é o alicerce da nossa, vamos dizer, da nossa caminhada aqui. Nós precisamos ter uma estrutura familiar. Por que eu digo isso? Porque nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com a nossa mãe, nós, em comunhão com os nossos irmãos carnais, a gente aprende e eles aprendem conosco. Então, a família, ela é importante. E quando nós encontramos Jesus, quando nós aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos automaticamente a ser um sacerdote do nosso lar. Então, a sua casa, se só você é crente, você é um sacerdote dela. Você é aquele que vai iluminar o caminho daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Você é a pedra que Deus lançou para que eles se firmem, para que eles consigam ficar de pé e contemplem a Jesus. Você é exatamente o instrumento que ele vai usar no seio da sua família. Então, como discípulo de Jesus, nós precisamos ser o sacerdote da nossa casa. Nós precisamos pregar para os nossos filhos, nós precisamos pregar para os nossos parentes. Todos nós temos pessoas que precisam ser convertidas, não é verdade? Mas tem alguém em nossa casa que necessitam. E nós queremos que eles estejam onde nós estamos. E nós queremos que eles estejam também onde nós vamos estar um dia, que é na glória com o Senhor. Então, para que isso ocorra, para que isso aqui se torne uma realidade, eu preciso ser o sacerdote do meu lar, da sua casa. Ah, mas eu não sei falar de Jesus. Tem tantas pessoas que falam de tantas coisas, não é verdade? Às vezes você está numa conversa informal com alguém, você fala de tantas coisas. Falar de Jesus não é difícil. Você começa simplesmente dizendo do que ele fez na sua vida. Você já está pregando. Ah, eu me encontrei com Jesus e ele me salvou. Ah, eu era assim, assim, assim. Hoje eu não sou mais porque Jesus me salvou. Eu vivia assim, 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 mas hoje eu não vivo mais porque Jesus me salvou. Então há muitas maneiras de você falar de Jesus. Em toda e qualquer situação, cabe Jesus. As pessoas falam de futebol, Jesus cabe no futebol. As pessoas falam de novela, Jesus cabe na novela. Ele substitui a novela. Jesus cabe em toda situação. Em toda e qualquer situação, em qualquer conversa, você pode colocar Jesus no centro dela. Amados, nós precisamos abençoar o nosso lar. E a única bênção firmada verdadeiramente para o nosso lar é Cristo Jesus. Não tem outra, não tem como você achar uma outra solução que não seja Ele. Então, como servos, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar firmados em todos esses caracteres. Nós precisamos nos assemelhar a Jesus em oração, no estudo da palavra. Nós precisamos nos assemelhar a Jesus amando as pessoas, se preocupando com a alma dos homens. Porque olha aqui, às vezes parece que a gente cria um círculo e só queremos falar para Jesus naquelas pessoas, naquele círculo ali. Não, você precisa falar para Jesus nos 4 cantos do mundo. Fale de todas as formas, para quem quer que seja, mas fale de Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos amando a alma das pessoas. Nós precisamos pregar esse evangelho na intenção de que essas pessoas sejam salvas. Nós estamos aqui como instrumentos de bênção.
Jesus está dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas quando Jesus olha para a sua igreja e vê a sua igreja fazendo, se assemelhando a ele, sabe o que ele diz? Essa igreja é apta para o reino de Deus. Você é apto para o reino de Deus quando você se assemelha a Cristo Jesus. Quando você é um homem e uma mulher de oração, você está se assemelhando a Jesus e você é apto para o reino de Deus. Quando você, na realidade, você mergulha nessa palavra, você se inteira dessa palavra, você pode ter certeza que você é apta para o reino de Deus. Porque Jesus está dizendo, se você olhar para trás, você não é apto. Mas se você olhar para frente, seguir comigo, vier comigo, se assemelhar a mim, você é apto para o reino de Deus. Então são as características dos discípulos de Jesus e que nós precisamos abraçar. Nós precisamos ter caráter cristão, como eu já falei, nós precisamos testemunhar daquilo que Jesus fez em nossas vidas, porque as pessoas vão ver, as pessoas vão te perceber, vão olhar e vão ver Cristo Jesus através da sua vida, através do seu viver. Todos os dias nós nos encontramos com pessoas diferentes. Você passa na rua, sei lá, você sempre está passando por alguém diferente. Ou você aborrece, ou você abraça. Essa é a nossa vida, todos os dias. Uma vez, eu vinha conversando com o William, e passou uma pessoa e eu disse, bom dia. Aí a pessoa, bom dia, e passou. Aí ele olhou assim e disse, tu conhece? Eu disse, não. Por que tu deu bom dia? Aí eu disse, meu filho, a gente precisa ser cordial com as pessoas. Aí ele foi e disse assim, mas tu nem conhece? Eu digo, mas eu abri uma porta para que a gente possa se conhecer. Ah, entendi. Às vezes é isso que precisa em nós, cordialidade. Às vezes o que precisa em nós é você ser espontâneo. Porque quando nós nos fechamos, as pessoas se armam contra nós. Pode prestar atenção nisso. Quando nós nos fechamos, as pessoas se armam. Fulano de cara fechada, só quer ser o que não pode, cara amarrada, não pode, parece que nem pisa no chão. São esses adjetivos que as pessoas nos apontam. Então seja cordial, seja alguém espontâneo, seja alguém alegre, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são pessoas alegres. Aqueles que vivem e que se assemelham a Jesus são pessoas em que a alegria de ter sido salvo é tamanha que ela se expressa de uma forma espetacular. Seja feliz, mas seja feliz porque Jesus está no seu coração. Amém? Pregue esse evangelho. Seja alguém apto para o reino de Deus. Não olhe para o passado, contemple o futuro, porque o futuro meu e seu está guardado na eternidade com Deus. O nosso futuro está nas mãos do Senhor e Ele já preparou uma morada para cada um de nós. Amém? Por isso, seja alguém apto para o reino de Deus. Não espere enterrar o seu pai, não. Pregue enquanto seu pai é vivo. Não espere, sei lá, eu vou primeiro fazer isso, aquilo outro, vou me preparar, vou me formar. Não. Aceite, mergulhe, abrace Jesus na caminhada. É assim que nós precisamos fazer. Não importa aquilo que eu faço, que tipo de trabalho eu desenvolvo. Não importa. O que importa é que Jesus é aquele que está presente na minha vida todos os dias. Amém? Se assemelhar a Jesus, na realidade, nada mais é do que ter uma vida realmente de um verdadeiro discípulo dele. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós e que a gente não esqueça de forma nenhuma de que cada dia de nossas vidas o Senhor espera que nós estejamos aptos para o seu reino. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. E quarta-feira da semana que vem a gente vai retomar novamente o estudo da carta de 1 João.
capítulo 2, como a gente está estudando. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, ó Deus, pela tua graça, pelo renovado, Senhor, nos nossos corações, pelo cuidado, pela proteção e pelo teu amor. Senhor, que todos nós possamos nos lembrar de cada instante de nossas vidas, nós precisamos nos assemelhar ao Senhor. Nós precisamos, Pai, viver de uma forma em que cada dia nós venhamos te agradar. Que o nosso testemunho, Senhor, possa ser um testemunho real, verdadeiro, um testemunho em que as pessoas vão perceber aquilo que o Senhor fez em nós. Somos instrumentos da tua verdade. Somos, ó Deus, as cartas vivas e lidas por todos os homens, como diz Paulo nas suas cartas. Então, Pai, nos usa para que sejamos sim dessa forma. E nos faz, ó Deus, compreender que cada instante que nós caminhamos, nós precisamos buscar essa sintonia contigo. Nos ajuda, Senhor, para que cada momento de nossas vidas nós não possamos negligenciar a tua palavra e nem os momentos de orações. Que a tua igreja, Senhor, possa caminhar com passos largos, que cada um de nós aqui possamos ter consciência de quem nós somos e do que o Senhor fez em nós, para que as pessoas também possam se olhar e se espelhar em nós de acordo como nós fazemos com o Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço e te peço que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, cheio de graça, cheio de iluminação, cheio de edificação, porque são momentos como esse, ó Deus, em que nós nos alegramos na presença do Senhor. E que a tua igreja, Senhor, possa toda a vida se lembrar de que esses momentos são mais que importantes na vida de cada um de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.